Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pro, o seu podcast de residência médica. Hoje eu estou aqui com o convidado que mais foi convidado para estar sentado nessa cadeira. Teve convite no WhatsApp, pessoalmente, telegrama, sinal de fumaça e finalmente conseguimos trazer John da Medway, de São Paulo, direto para o Pod Pro. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Hoje, John, seja muito bem-vindo ao Pod Pro. Obrigado pela sua presença. Antes de te apresentar, se você me autoriza, estamos hoje, além do John, com a nossa plateia, o nosso camarote do Pro, muito animado. Carolzinha, mentora do Pro. Amanda, dona do Pro. Mori, dona do Derma Pro. Gabi, mentora do Pro. Rafael, nosso aluno. Hoje a gente perguntou para ele, e aí, tá pronto para sentar aí ano que vem? E ele, opa. Peso da responsabilidade, né, Tá cara? pronto? Tô pronto. Jade, nossa aluna número 0005, porque um foram as meninas ali. Calma. Tá bom? Nossa equipe de marketing toda de 42 pessoas. Então vamos lá, John, seja muito bem-vindo ao Pod Pro. Obrigado pela presença. O John, que eu vou ter que ler, não tem jeito, tá bom? Ele é médico formado pela Federal de Santa Catarina, fez residência de clínica médica na Unicamp, é professor de preventiva da Medway e gestor, botaram aqui pra mim, quem fez o roteiro pesquisou e na minha opinião, tá bom? Isso aqui é um negócio, um carinho nosso. Na nossa opinião, você é a pessoa que mais acompanha as mudanças na educação médica do nosso país. John, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, mais Matheus. uma vez. Como é que tá sendo chegar aqui em Belém? Como foi o voo? Foi tranquilo? Cara, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Fiquei bastante honrado. Obrigado a todo mundo que veio aqui. Cara, bem legal, clima muito bom, gente. Fiquei muito bem recebido, gostei bastante. Obrigado mesmo. Belém, bastante quente, graças a Deus. São Paulo tava muito frio, tava muita chuva. Então, sempre muito feliz de estar aqui em Belém, clima muito bom. Comida nem se fala, já almocei aqui O que tu almoçou? Cara, eu almocei um mignon com queijo do Marajó, feijão manteiguinha no vinagrete. Comeu bem, hein? Comeu bem. Comi bem, pô. Aquela farinha grossa de vocês que é boa pra caramba. Não, hoje de manhã ele botou nos stories hotel, né? ali, quero comer um peixinho, comer um filhote, já tá marcado, já tem hora, já tem dia. Depois daqui vai rolar. Casa do Saulo, olha, podem mandar um peixinho aqui pra gente. John, quando a gente traz um convidado aqui, a gente sempre quer contar a história do convidado. O John me mandou uma mensagem, acho que foi anteontem. Matheus, qual é o roteiro? O que a gente vai conversar? Eu falei, John, a gente não tem um roteiro. A gente vem aqui, óbvio que a gente tem algumas coisas que a gente quer saber da tua vida. E não tem nada melhor do que entrevistar um convidado que a gente não conhece a vida pessoal, a caminhada profissional. Então, o que a gente vai querer saber hoje é exatamente como foi essa trajetória, tá bom? Os meninos falam, é gravado. Não vamos cortar nada hoje, tá bom, Lucas? Proibido. Prometi que ia ser freestyle e que vamos entregar tudo, vai dar tudo certo. Vamos lá. John, toda vez que a gente começa aqui com um convidado, traz ele aqui, a gente olha logo para a caminhada dele e a primeira pergunta que a gente anotou aqui, qual era o teu plano de carreira, de vida, quando você entrou na faculdade? Pô, Matheus, eu entrei na faculdade lá na Federal de Santa Catarina, o que o John... 18, 19 anos lá, John? 17, cara. Meu Deus. 17. Eu também entrei com 17, eu 17. também entrei com 17. E o John lá de 17 anos, do interior de Santa Catarina, né? Cidade de Imbuia. Tá? De onde é? Não, nunca falei de Imbuia aqui no Pará, né? Sou de Imbuia, interior de Santa Catarina, 5 mil habitantes. Olha aí. Cada vez diminuindo, mas estamos aí. É bom demais. Hoje, um dos maiores professores que a gente tem de residência médica do Brasil. Cara, qual era a tua pretensão de carreira lá com 17 anos, entrando na Federal de Santa Catarina, que eu acho que já foi um boom, assim, Nossa, sim, cara. Na tua cabeça? Se eu não tô enganado, eu acho que fui o primeiro da cidade a entrar na Federal, então foi bem legal, porque, todo mundo acolheu bastante, todo mundo já me conhecia minha família, então foi uma torcida aí da cidade inteira e até hoje, quando eu volto, a galera fica muito feliz, assim, né, de ver toda essa caminhada. Mas, cara, desde os 5 anos eu já botaram na minha cabeça que eu poderia ser médico, que seria um bom médico, e isso ficou na minha cabeça e eu fui alimentando.
E aí, até chegar na faculdade, eu acho que foi muito por influência das pessoas ali ao meu redor. Eu tenho uma mãe muito vaidosa, ela falou, nossa, faz cirurgia plástica, faz cirurgia plástica. E eu entrei para fazer cirurgia. Tipo, eu era aquele aluno que até o quarto, terceiro ano de faculdade, fui monitor de técnica operatória, eu era porreta, tá? Eu era bom, liga de Daniel trauma. Haber. É, Quase um Daniel Haber. quase. Ele ameaçando a existência do Haber aqui. Cara, e aí eu fiz liga de trauma, tudo. E então, assim, a minha ideia era fazer cirurgia plástica até a metade da faculdade. Foi. E aí, eu acho que a pergunta, pelo menos quando a gente estava... A Jade estava pensando no roteiro, a Jade que monta o roteiro, passa para mim, a gente troca uma das coisas que a gente sempre se pergunta durante a graduação. Hoje eu sei que a galera, nosso aluno tem isso, que é muito mais comum. Mas durante a graduação, teve aquele momento que você falou, cara, eu quero ir para docência, eu quero ir para educação, eu quero ir para preparação para residência médica ou não? Isso foi uma coisa que surgiu ali. Como foi? Como era isso dentro da tua faculdade? Ou Boa. não existia? Porque eu vou ser muito honesto, para mim não existia. Eu Pra não mim também não. pensava na docência dentro da faculdade. Pra mim também não, cara. Eu acho que é muita inocência nossa. Na época da faculdade, onde está tudo acontecendo, onde a carreira está muito em fase de definição, a gente ter noção e uma certeza do que a gente vai fazer 5, 10 anos depois. Porque surge muita oportunidade, a vida muda muitas vezes, você passa por coisas que você vai ressignificar o que para você era uma regra até então. Então, eu tinha convicção que eu ia seguir uma carreira assistencialista. Então, saí de Santa Catarina, fui fazer residência na Unicamp de clínica médica para depois fazer onco. Tá? Eu cheguei a prestar onco, depois a gente entra nessa parte. Mas a minha ideia era voltar para Floripa, viver a vida lá e fazer a carreira como onco. Era esse o plano. Esse era o teu sonho. Era... E aí deu tudo diferente. Como foi São Paulo, dando aula. E Como foi essa tua trajetória aí? Vamos só voltar um pouquinho, que a galera, acho que o nosso aluno quer saber isso, né? Uhum. Tem quantos anos que você fez a primeira prova de residência aí? Foi que ano, lembra? Cara, eu me formei há 11 anos. Tô com 35 Tá bem, agora. João, tá bem. Ah, Tá. Botox é muito bom, né, cara? olha quem faz o meu Botox Bom aqui, demais. ó. Tá aqui o meu Botox, ó, tá? É bom Tá demais. tudo em Tô dia. com 35, cara. E a primeira prova foi em 2016, a minha prova que eu passei. Como era a preparação naquela época, John? Parece... Era bem mais tranquila, cara. Notas muito mais Não, mais baixas. eram 10, 11 pontos a menos na média da nota de corte. Tá? Já tinha cursinho, já tinha ou não? Era livro? Eu conversei com um cirurgião plástico essa semana, não, 2 semanas, que ele falou que ele estudava por livro. Por livro? Pra passar na residência, não tinha cursinho ainda. Uma Barça, cara. Será? Sei lá como ele estudava. Caramba, cara. Não, por livro eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu abri o Cécio uma vez na minha vida. Eu falei, cara, não tem a mínima condição de tirar algum aprendizado daqui fácil. Então, fazia cursinho. Eu acho que todo mundo... Tinham poucos cursinhos na época, né? Então, eu fiz e foi isso, assim. Mas a diferença é que lá... que eu vejo muito diferente de hoje, é que um ano bem estudado você praticamente passava onde quisesse e em qualquer curso, assim, um ano bem focado, né? Hoje a gente já vê uma média dos alunos, pelo menos aí, quem passa em um ano, sucesso, fora da curva, hoje já tem sido uma média de uns 2 anos para passar, assim, no geral. Hoje os meus melhores alunos são os alunos que começaram no início do ano passado comigo. Os melhores, disparado, assim, não tem nem comparação, porque o cara tem tempo de montar uma base teórica, mesmo que ele não tenha, a gente consegue construir para ele, desde que ele queira, claro, e aí a gente vem para revisão direcionada. Os meus alunos começaram no ano passado, a maioria ou já terminou, ou falta pouquinho para terminar o cronograma, e aí daqui para frente é revisão, é prova, revisão, prova e revisão. Então, a gente até lança agora, já começou a vender, mas lança de fato no segunda-feira nas nossas mentorias de 1 ano e meio, de 2 anos e meio. Top. E aí, em vez de fazer aquela preparação que antes era a preparação desse ano e a preparação do ano que vem, não, eu monto um cronograma de hoje até junho do ano que vem, e a partir de julho ele só revisa. Ele tem um tempo top para fazer a base teórica dele, e aí depois ele faz revisão. Se ele quiser terminar o cronograma em abril, em maio... Isso é muito interessante, né? Porque desafoga a pessoa do principal ano ali da prova, né? Distribui esse peso ali ao longo do tempo. Eu acho que isso é essencial. Eu até entrevistei uma menina no podcast essa semana, no nosso lá,
E ela falou, cara, pra mim o primeiro ano de preparação dos dois, ele foi o essencial, assim. Foi ali que eu dominei o grosso, eu tava tranquila, eu, tipo, tinha de janeiro até dezembro pra estudar, pra chegar no ano da minha prova, eu focar muito mais em questão, muito mais em olhar algum gap, e ela tava tranquila, ela viveu 2 anos, assim, dentro do que poderia ser mais tranquilo, e meteu ali, sei lá, segundo lugar em Geo no Einstein, passou na USP, ela passou em tudo que ela queria, e foi muito bem. Ontem saiu, né, o edital do Einstein. Eu não sei o que você pensa, que o cara da Unicamp ele nunca vai dar o braço a torcer, né? Não, tô de boa. Eu acho que hoje, se não for a melhor, tá entre as melhores residências, melhor processo seletivo. O que tu concorda comigo? Einstein hoje é Einstein, USP e Unifesp ali. Concordas que seja isso? Concordo. Ou não? Concordo. Eu acho que, por instituição no geral, assim, eu acho que as três elas encabeçam muito. Unicamp é uma muito boa, mas é tipo é interior também, é outra pegada em relação às grandes ali de São Paulo, né? Mas o que eu vejo no futuro ainda é assim, olhando, conversando assim, né? O Einstein e a USP encabeçando ali uma briga, a USP pela tradição, pelo investimento, pelo tamanho, e o Einstein pelo grande investimento que eles estão fazendo e pela excelência que eles têm, assim. Então, hoje, eu acho que eles estão crescendo num ritmo muito mais acelerado de conseguir criar uma reputação, assim, e ser muito bem quisto pelos formandos de lá, sabe? Eu vejo processo seletivo bem organizado, incluíram mais uma estação na prova prática, valorizando o que a gente realmente vive no dia a dia, preocupados tanto com a formação quanto com o atendimento que eles entregam para o paciente particular deles lá. Cara, hoje, se eu fosse voltar, não vou voltar, tá? Deus me defenda, a fazer prova de residência, eu, se pudesse, tivesse estrutura, queria muito poder, pelo menos, pisar lá no Einstein, ver como é que Massa demais, né? Eu falei, a gente tem uma mentora, que é a Ana Paula Lisboa, ela faz GO no Einstein. E aí eu falo, quando eu for em São Paulo, poxa, me leva um dia aí pra passar, eu faço teus papéis, eu preencho ali a tua É bonito demais, ali, o prédio, a faculdade, né? Caramba. E GO lá tá bombando, né? O pessoal tá colocando como primeira opção muito fácil, assim. É o sonho, né? Não tem jeito. Eles têm um hospital escola lá, que é o... Escola não sei se é o hospital escola. Mas eles têm um hospital conveniado com o SUS, que é o MBoi, né? Sim. E aí põe muito a mão. E aí acabou aquele negócio do Einstein o hospital particular não coloca a mão aqui, não, meu amigo. Eu pedi um vídeo para Ana Paula Santa Catarina, tem policlínica, agora eles vão gerenciar outros serviços, então tá bem maneiro. Tá bem maneiro. Tá bem bons. Mas vamos lá, continuando. A gente quer... Uma das coisas que a gente faz aqui é contar a história da vida do John. John, passei na residência na Unicamp. Em que momento ali instalou para vou começar a dar aula, vou começar a entrar aqui na educação médica, entrar na Medway de maneira importante? Como foi isso? Conta pra gente. Boa. Foi uma grande crise, cara. Na realidade. Todo mundo espera a melhor história do mundo. Não vamos enfeitar a história, o porque... E o João me chamaram. Não, pior que... Foi muito do contexto, assim, que eu tava vivendo. Porque lá no final do R2, na Unicamp, eu tava trabalhando pra caramba. Tava claramente em burnout há alguns meses, assim. O final da residência pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Cara, porque assim, você entra num ambiente muito rígido, você tem ali as suas regras, a sua forma de enxergar a medicina, e ali eu tive uma primeira grande quebra, tá? A Unicamp foi excelente, assim, de ensino e tudo mais, só que dependia muito do residente ali, o serviço em vários estágios, a gente era muito sobrecarregado, né? Enfim, aí nesse caso, no burnout, eu ressignifiquei o que era a medicina para mim naquele momento, assim. Então, no final do R2, coincidiu de eu estar prestando as provas do R3. E nas provas do R3, eu me preparei, assim, do jeito que dava, assim, né? Com um pouco de reserva emocional que eu tinha. E aí, cara, fiz a campanha das provas de R3, eu prestei Sírio, prestei Einstein e prestei USP São Paulo para Onco, né? Eu passei para a segunda fase do Sírio e da USP, fiz a prova prática das duas e fui para a entrevista do Sírio. E na entrevista do Sírio, eles chegaram para mim, na época era ali, né? Eles chegaram, poxa, John, eu também sou do Unicamp, o chefe era do Melanoma, que veio entrevistar. E ele me recebeu muito bem. Ele recebeu eu e a Gabi, que é uma amiga minha que fez residência lá, né? Foi a primeira colocada de lá. Fez na USP e passou lá, na realidade. E aí ele recebeu a gente muito bem. E aí, lá no meio da entrevista, ele perguntou, tá, eu vi que você vai prestar USP, Sírio e Einstein, mas se você passar nas três, em qual que você vai? Eu tava tão burnoutado que eu falei,
Pra mim, tanto faz. Pro chefe do serviço. Aí ele só falou assim, tanto faz? Então tá bom, eu te recebi aqui muito bem, mas pode ter certeza que pra gente também tanto faz se você entrar aqui. E Meu acabou a entrevista Deus. ali. E nisso eu me liguei, cara, quando na minha vida, em condições normais e não despersonalizado, eu falaria uma resposta dessa? Extremamente amador, extremamente desrespeitoso, inclusive, né? E aí, 2 semanas depois, tinha entrevista da USP pra Onco. E aí eu tive ali a grande decisão de dizer, cara, eu não vou aparecer na entrevista. Eu vou tirar 1 ano, vou me cuidar, vou prestar talvez geriatria. E foi isso. Eu não desgostava da assistência, então não entrei nesse contexto, eu gostava bastante. Só que eu tava num período de reentender ali, né? Aí fui viajar, fiquei 1 mês na Grécia de boa. Vida difícil. Terminei a residência e em março já tava lá na Grécia. Aí fiquei 1 mesinho lá de boa, tranquilo. Aí quando eu voltei, eu fui morar ali com o Ale, que é o CEO da Medway, que ele era minha dupla de residência, de internato, né? Eu sou amigo dele já há 200 anos. E aí, cara, ele tava ali com a Medway, com os meninos e fui ajudar. E aí, nessa ajuda, em, sei lá, abril, em novembro eu já larguei assistência para dedicar no crescimento da Medway. Foi essa virada. 2019. Cara, aí é Faz impressionante, né? Eu tava... Um abraço, Ale. Almocei com o Ale em Gente São boníssima. Paulo. Gente boníssima. Pô, almocei jantei com o Daniel semana passada. E aí, conheceu o Ale? Eu falei, cara, ele é um cara que é tão tranquilo, que ele te passa tanta segurança. Eu até falei, bom, tem que ser o CEO da Medway mesmo, né? Tem que ser. Um abraço, Ale. Cara, foi uma troca ali. Você vê que o cara é... Eu não sei o que você pensa, mas o que eu penso é que é um cara muito fora da curva, né? Sim, Até total. de relacionamento, Total. Eu assisto o podcast dele de IA, o cara traz uns insights bem legais que tu não tem nem ideia. Cara, o Ale era uma pessoa normal. Normal até o internato. No internato, cara, ele entrou numa pira, assim, de começar a ler coisas que ninguém lia. Começou a se dedicar para os estudos da residência. Então, tipo, até nos intervalos, assim, ele aproveitava para estudar e ele ficou centrado no que ele tinha de visão de vida, assim. E ele se tornou um cara muito diferenciado mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho dele como amigo, assim. Ele é muito foda mesmo. Você vê que na conversa com ele é uma conversa que você... Das poucas coisas que você consegue reter são coisas muito relevantes. Pra mim foi... Eu falei pro Daniel, cara, pô, almocei lá com a Lei, com o João, você sai com a cabeça a mil de tanta ideia de que você precisa colocar no seu trabalho ali. E John, uma das coisas que aconteceu provavelmente em patamares diferentes no Pro e na Medway, cara, em que momento dentro da Medway você viu assim, cara, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui vai explodir? Teve algum momento ou não? Foi acontecendo? A gente... Bom, eu entrei em 2019, a Medway, o primeiro curso foi final de 2017, novembro, ali que a empresa começou a se fundamentar inicialmente como uma mentoria, a Rise Mentoria, assim, bem nos primórdios. Nem era Medway, né? Nem era. Não era. Aí depois acabou formatando, acho que o primeiro curso mesmo mais direcionado foi o curso de prova prática, né? E aí eles fizeram online uma vez. Em 2019 a gente se organizou para fazer o curso presencial de prova prática. E era um curso totalmente fora do que o mercado até então ensinava, porque a gente olhava para o checklist, olhava para a habilidade e começou a deduzir o checklist das estações que, pela experiência, a gente tinha vivido nos últimos tempos, né? Então, a gente tinha a nossa experiência, era um conjunto de pessoas que estavam ali já nesse universo, e a gente sentou e vamos aqui consolidar todo esse conhecimento e ensinar a lógica de checklist. E aí, cara, a gente... tinha grana para fazer 4 turmas. E era, nossa métrica de sucesso é se a gente fechasse 4 turmas naquele ano. Tá? E a gente falando, se a gente não fechar 2, a gente está complicado do ponto de vista financeiro, né? Porque é um investimento e tal. E aí, cara, teve a primeira turma e a galera saiu encantada. Assim, a gente faz a pesquisa de satisfação, deu 100, sabe? E elogio e coisa, pelo amor de Deus, aquele frisson todo, assim. E aí começou um boca a boca absurdo. E começou uma demanda muito grande por turma. Inclusive aqui no Pará, uma galera. Eu acho que tinha umas 2 turmas só da galera daqui do Pará. E aí, nesse ano que a gente programou para ser 4, a gente fechou 16 turmas. Nossa. 16 turmas. Então, assim, pra gente foi a primeira evidência
de que ia dar certo, assim. E aí depois a gente trabalhou pro intensivo. Foi outra grande sacada, assim. Curso já. O curso online do intensivo. Foi também, e no primeiro extensivo, quando a gente lançou também, foi uma loucura. E aí, depois, obviamente, isso é a evidência, né? Aí depois vem a consolidação, os erros, os acertos e esse tempo todo aí de mercado, né, cara? Tem o dia que acorda assim e fala, cara, tá dando certo. Porque o deu certo nunca vai ser, pelo menos eu tenho assim, eu nunca vou ter aquele dia de falar assim, deu certo. O meu, eu acordo ali e falo, cara, tá dando certo. Teve um dia que você acordou, eu tive isso. Eu tô te perguntando porque eu tive um dia X que eu acordei, me olhei no espelho, no banheiro e falei, cara, essa é minha guerreira. Não, tem, normal, cara. Eu acho que tiveram alguns momentos, assim, que eu, às vezes, olhando, assim, observando o ambiente, observando o que tá acontecendo. Por exemplo, olhando aqui, vocês todos, estúdio, coisa. Cara, tá dando muito certo, tá ligado? Tipo, quando na tua vida você imaginou que ia... Pois é. Nunca Então, imaginei. quando você olha ali, por exemplo, quando a gente foi pro prédio lá na Berrini, por exemplo, que era Lindo. um dos maiores centros comerciais de São Paulo, assim. Cara, quando inaugurou aquilo ali reformado, quando a gente quebrou a parede pra reforma, eu falei, nossa, mano. A gente tava ali de favor, numa incubadora, em 5 pessoas, e agora tem uma galera metendo marreta na parede e todo mundo construindo esse sonho junto, sabe? E hoje agora com a Casa Medo e também quando inaugurou, também olhei, disse, cara, uma filial aqui, cara. Então, são esses pequenos marcos que acontecem ali que a gente fala, nossa, valeu Tá dando muito. certo, Valeu né? muito. E aí eu vou entrar mais um pouquinho, se você me permitir. Em que momento ali foi, vamos ser sócios, vamos virar sócios da Medo? E como foi isso pro John Pessoa? O que estala? Você já esperava, não esperava? Foi um momento de felicidade? Como foi isso na tua vida? Boa. Cara, essa história é boa. Eu acho que todos os anos, todo mundo pensa, não, o John tá na média 200 anos, nunca sairia, coisa. Mas todos os anos do meu aniversário eu sempre faço uma reflexão e vejo tudo, assim, né? Tudo na vida, todos os pilares, o que vale renovar e o que eu preciso caminhar ou não pra mudar, assim. Em todos os anos eu faço essa reflexão e a Medo sempre nunca tem uma sombra de dúvida em relação a isso, por mais que tenha dificuldade e tudo mais, né? Mas como eu entrei lá no começo, né? Obviamente, a gente sempre falou de construir em conjunto tudo isso, então eu sabia que naturalmente a sociedade ia acontecer, né? Porque entrega um bom trabalho. Eu sei que eu faço bem feito, né? Ali, Sou então, amigo do Alê. Tem o nepotismo que ajuda bastante. Mas basicamente, cara, eu sabia que ia acontecer, mas a gente estava se organizando ainda como empresa, enfim, não... E eu sabia que também estava ali na posição de um bom colaborador, mas eu também estava ali amadurecendo se isso ia ser uma carreira ou não ia ser, enfim, né? E aí teve um papo em novembro, eu dava plantão de UTI. Novembro de 2019. Que é quando saiu de 4 para 16 turmas. Foi bem nesse período que, cara, eu tava conflitando a agenda, porque a gente tava abrindo turma a cada 2 a 3 dias. Tinha que ficar 2 dias lá. E eu tava com meus plantões de UTI, eu tava fazendo plantão basicamente todo final de semana ali para poder ficar durante a semana na média, né? Clínico já. Isso clínico já. Como clínico, dando plantão no UTI de ortop. Tinha terminado já a residência. Já tinha terminado a residência, já tava morando em São Paulo. E aí, um dia eles me chamaram, né? O Ale falou, cara, precisa de mais dedicação na média, tá dando certo, a gente vai crescer e tal. Aí ele falou, tu tá disposto a queimar os barcos? Aí isso vem muito da história dos vikings, né? Do tipo, cara, não tem uma garantia de que isso vai dar certo. Dando certo, vai dar certo pra todo mundo. E a partir desse momento, cara, foca aqui e queima os barcos da assistência como um voto de confiança. Porque tá dando evidência que vai dar certo, não é... Entrei ganhando 500 pila pra ajudar, pô. Fui muito na... Mês? Hã? 500 pila mês? Mês, acreditando ali na lógica. Eu realmente acreditei muito desde o início, assim. E aí foi isso. Então, em novembro, a gente teve essa conversa. Daí, a gente teve a primeira rodada de investimento com os investidores anjo e tudo mais. Aí, quando resolveu isso, que estruturou bem a empresa, aí na primeira rodada de societária eu fui chamado e tô aí até hoje. E aí, como é que é? E aí, cara... Eu tô te perguntando porque isso deve ser um momento assim, pelo menos se eu tivesse no teu lugar, eu ia estar, caraca,
Me olhando no espelho e... Eu acho que foi uma materialização da visão de dono, assim, sabe? Porque eu sempre me senti muito dono construindo a Medway, sempre botei muita emoção, energia, conhecimento ali, tudo que eu podia, que eu posso entregar pra Medway, eu entreguei, assim, sabe? Entrego. Então, eu já tinha muito essa visão de dono e quando veio a sociedade, falar, é tipo, quando eu comprei um apartamento, falei, cara, agora eu sou cidadão de São Paulo, agora é realmente oficial, eu não sou um turista, sabe? Eu não sou uma pessoa passageira aqui. Então, acho que deu bastante estabilidade nesse sentido, né? Cara, e essa transição aí... Pô, fico mal feliz quando acontece, que é visível. Eu não sei se vocês estão tendo o mesmo sentimento que eu. Que assim, fala com gosto, fala com vontade. Mesmo que lá atrás tenha sido meio obscuro. Ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço? E quando dá certo, né? Acho que é um momento de felicidade para quem empreende, para quem é gestor, para quem, enfim, faz tudo isso. Cara, quando você largou aí a assistência, foi assim, vou largar e acabou, largo e tchau ou não? Matuta, ideia. Eu acho que aqui vem um dos ensinamentos mais legais, eu acho que eu tive na minha vida, assim, porque eu larguei, tipo, sem dó, não olhei pra trás. Eu acho que quando você toma uma decisão muito importante na tua vida, isso pode ser a escolha da tua especialidade, pode ser um caminho de carreira que você vai seguir, não fica sofrendo pelo que tu deixou pra trás. É difícil estar em dois caminhos 100% presente ao mesmo tempo, não existe isso. Então, toma uma decisão difícil, sustenta ela. Sustenta ela até, sei lá, deu algum problema, ou teve evidência que não... Beleza, volta pro caminho, assim. Mas não sofre tanto em relação a isso. Então, quando isso já estava mais claro de que era uma possibilidade, cara, eu estava novo, podia testar um ano ali, ver o que ia acontecer. Mesmo que desse errado, eu ia ter uma experiência de gestão, uma experiência de empreender. Então, cara, abria muitas possibilidades que a medicina nunca me ofereceu. Então, esse foi um ensinamento. Eu acho que a maior dificuldade foi convencer as pessoas da minha família, por exemplo, de que isso era um caminho possível. Então, eu lembro uma conversa fatídica com a minha querida mãe, que ela falou, poxa, filho, se tu queria ser vendedor de curso, tu deveria ter falado isso, teria poupado a gente da medicina, de tudo que tu passou, né? Aí eu falei... daí ela baixou o nível, né? Aí eu falei, pois é, mãe, mas ainda continua sendo a minha vida e as minhas escolhas. Então, obrigado por participar, eu respeito a tua opinião, mas quem vai viver a vida sou eu. E aí depois, assim, foi uma conversa dura, porque ela estava impressionada porque uma mulher lá da minha cidade veio falar, poxa, o John não deu certo na medicina, ele não gostou da medicina, não sei o que lá. E, cara, a gente tava fazendo uma parada muito legal, muito massa, assim. E ninguém conseguia enxergar naquela época porque não tinha dinheiro, só tinha ideia e era isso, assim. Mas é isso, assim, eu acho que nenhuma coisa muito grande sai muito sustentada, nenhuma grande oportunidade... Cara, eu não teria uma grande oportunidade que eu tive na Medway se eu tivesse chego hoje lá na Medway, agora que tá tudo muito validado e tudo dando certo, entendeu? Então tem que acreditar às vezes, tem que ter fé. Imagina se tivesse dado errado, né, meu amigo? Tá maluco. Cara, sabia que eu tive... Eu acho que a maioria daqui sabe ou não. Eu tive uma conversa, não foi tão baixo nível assim, tá bom? Mas uma conversa muito parecida com os meus pais. Eu vou mandar esse episódio pra minha mãe. A Amanda tem uma fazenda no interior e aí... Pô, eu acho que eu nunca contei essa história pra vocês, né? Muito parecida. E aí, eu fui no meu carro, a Amanda foi no dela, e aí quando a gente tava voltando, o meu pai voltou comigo e a minha mãe voltou com ela. E aí eu acho que era ali o segundo ano da mentoria. O primeiro ano era 4 alunos, o segundo a gente foi para 60. E aí, pô, eu já via que tava, poxa, tava tracionando, tá dando tração, tá legal. Total. E aí... E eu fazia as reuniões no meu quarto, não era casado ainda, fazia as minhas reuniões. E, para quem conhece o Pro, sabe que a gente cobra mesmo. O nível de cobrança é elevado, não tem papo na língua. Se tá uma merda, tá uma merda. E se tá muito top, mete ficha. Como tem que ser, né? Psicopata aqui que você vai passar. E meu pai passava na porta do quarto. Meu pai é muito calado, não falava nada, passava e tal. E aí eu tô voltando com ele no carro. Um aluno entra em contato comigo para comprar a mentoria. Eu começo a explicar. Na época eu não tinha processo nem nada. Eu mesmo explicava, ligava, batia um papo e no final eu mandava o preço. E aí o meu pai olhou assim, tu tá cobrando tudo isso? E aí foi o primeiro estalo. E aí ele não falou mais nada, entendeu? E aí
No final do ano passado, que foi quando eu terminei residência e comecei a amadurecer a ideia de tracionamos nacionalmente, 22 estados. Pô, tô precisando de tempo. Tô precisando de tempo. A residência eu não tinha como largar. Sim. Entendeu? Até tinha, mas não queria. E aí, cheguei e falei, tô deitado no sofá, falei pra minha mãe, a partir do ano que vem, não vou mais ser rádio, tá? E eu gostava muito, rádio era, gosto muito. Meu Deus, como assim? Aí começa, meu filho não vai mais ser médico, vai virar coach, e não sei, começa, aí ficou. E a minha mãe opina, mas não baixa o nível. E aí... Eu conheci ela, gente boníssima, cara. Verdade, Gente boníssima, querida mesmo. Conheceste a minha mãe, verdade. No Pra Cima, não foi? Foi. No Pra Cima. Fofíssima. Ela é daquele jeitinho ali. Ela vai te dar opinião, mas numa boa. E aí, no ano passado, a minha mãe é contadora, tem que fazer o quê? Contabilidade da empresa. Imposto de renda. Aí ela olhou e falou assim, opa, o que tá acontecendo aqui? E aí foi um momento que meus pais perceberam que era realmente um negócio nacional. E aí na festa dos aprovados que a gente faz aqui, que é realmente uma festa, inclusive todos convidados, 27 de fevereiro. Top. Festa real, nada de festa. E aí, pra tomar uma, pra se divertir. Tem que ser, né, cara? O cara que passou, ele quer finalizar. Quer tomar um aperolzinho. E aí meu pai chegou e viu a festa desse ano. E falou, caraca, aqui tem um... E aí hoje, se você perguntar, eles são a favor? Ainda não. Mas eles já entenderam que eu sou um vendedor de curso, pô. Eu sou um vendedor de curso. Como é hoje lá pra ti? Com a família? Com a família. Não, tranquilo. Acho que você tem que passar confiança também para as pessoas ao teu redor de que você está seguro, né? Porque no fim das contas, eu consigo entender hoje da minha mãe, era mais uma preocupação dela em relação... É o jeito dela de expressar que ela estava preocupada em relação a uma decisão arriscada que eu ia tomar, entendeu? Então, eu que tive que passar essa segurança para ela poder enxergar que eu tô bem. Eu acho que é assim que fechou, assim. Eu acho que para tudo na vida. Quando ela percebeu que estava 100%, ela nunca mais crencou, nunca mais perguntou. Ela já foi na empresa, ela... Inclusive, John, meu orgulho! Ela assiste live, ela de vez em quando manda uma live, alguma coisa que você tá fazendo. Mãe, vai caçar outra coisa pra fazer, tem tanta coisa pra fazer. E ela fica vendo correção de prova e coisa. Eu vou mandar. Como é o nome da tua mãe? Helenice. Dona Helenice, assista o nosso episódio com muito carinho, feito especialmente pra senhora. Matheus e John, 2 vendedores de curso. Deram certo. Deram certo. Vamos dar orgulho pra senhora e pra minha mãe, Dona Marília. Me apoia aí, mãe. Ainda tem tempo aí. Brincadeira. Beijo pra Dona Marília. Recebeu muito bem. John, hoje 100% na Medway ou você ainda tem algum trabalho na assistência? Não, queimei os barcos total. Desde 2019, novembro de 2019. Desde 2019. Último plantão, último atendimento. Lembra como foi o último atendimento, John? Ou não teve esse pensamento? Hoje é o último dia e acabou? Não, eu já tava tão focado na Medway, cara, que eu só finalizei lá. Porque eu também não tinha certeza que ia ser o último, sabe? Simplesmente era por um período, para aquele mês, e aí depois não voltei. Não voltei, assim. Mas sou um grande prescritor aí de família. Galera lá da empresa, de vez em quando precisa de alguma coisa, eu pago o CRM. Eu cheguei em casa semana passada e falei, mãe, não paguei o CRM esse ano. Brincadeira, tá? Não paguei. Meu Deus. Parecia que tinha acabado... a medicina inteira na casa dela. Não, eu pago por isso mesmo, pelo sentimento só. Não tenho mínima serventia. Mas eu sinto um pouco de saudade. Essa noite, mês passado, eu sonhei que eu tava passando no marca-passo. Tava lá paramentado, passando ele não tava conseguindo locar ele certinho. Aí eu acordei e falei, foi legal. Ainda bem que eu fui pra Medway, Aí eu fui pra Medway. John, dos alunos da Medway hoje, tá? Baseado na experiência que você tem, no que você vive em São Paulo, se você puder opinar, claro, como você vê o mercado da clínica médica hoje? Pode ser em São Paulo, pode ser no Brasil, pode ser na tua experiência, na tua opinião. Como você vê o mercado da clínica médica hoje? Cara, minha experiência, tá? Então, acho que levem isso como um pequeno fator, não a verdade como um todo, assim, né? A minha decisão por fazer clínica, ela foi muito emocional. Eu gostava de raciocínio clínico, eu gostava muito ali do hipotético dedutivo, da construção da hipótese, do tatear ali o manejo.
Só que eu não olhei para remuneração, qualidade de vida, não olhei para toda a carreira que precisava acontecer. Então, quando eu cheguei no final do R2, eu tive esse pensamento do tipo, cara, não estou sendo mais valorizado do que um generalista em nenhuma posição e eu não gostava muito de nenhuma sub, entendeu? Gostava da Grécia, eu gostava, não, eu gostava de ser internista, eu gostava de ser aquele médico de enfermaria, o médico do PS, aquele cara que resolve, que conhece muito sobre clínica, só que não um subespecialista, né? Então, eu tive um pouco desse conflito e eu vejo que a clínica médica hoje o caminho é fazer uma sub para aumentar o seu valor de mercado e qualidade de vida, assim. E nem toda sub hoje é uma que remunera muito bem. Tem umas que, cara, tem uma necessidade intelectual e de entrega muito grande da tua qualidade de vida que não tem uma compensação em relação a isso. E não acho que a gente deve ser dinheirista, não acho que a gente deve ser... Mas a gente também tem que entender que, cara, é o teu tempo, é a tua carreira, os teus sonhos, as tuas pretensões. Então, acho que tem que ter uma justiça e um balizamento em relação ao que tu entrega, ao que tu é remunerado, entendeu? Eu acho que a clínica, exceto algumas especialidades, corre muito risco assim, de você se ver nesse cenário. Então, remuneração emocional é muito importante, você gostar, atender e tudo mais, mas tem que ver o peso de cada coisa dentro de uma decisão. Eu acho que a clínica passa por tudo isso. Assim. Eu acho que é necessário viver bem, né? Eu falo muito isso pro aluno que vem conversar comigo. Aqui, meu amigo, entrou no Pro, tá na dúvida, faz rádio, porque a gente gosta tanto. Mas... Até porque você não vai atender bem se você não tá bem vivendo, entendeu? É ponto, assim, as coisas são interligadas. Não tem... Cara, se você tá sendo pressionado a atender 80 pessoas no ambulatório durante o dia, você vai se frustrar porque você não vai atender direito, você não vai conseguir se cuidar, você vai errar, sabe? As coisas degringolam em bloco, assim, sabe? Cara, eu falo muito. Antes tinha, pelo menos na experiência com os alunos que eu tenho, tá na dúvida, faz clínica médica e decide depois. E eu acho que isso tá mudando. Tá? O cara hoje, a grande maioria dos meus alunos entra pra clínica, mas já sabe o que é depois. Pode até mudar, você tem as experiências dentro da residência, mas o que eu percebo hoje é que o cara ou ele busca a clínica médica para fazer uma sub, ou ele já vai direto para um acesso direto. E aí eu falo para os meninos, conversam um pouquinho comigo. Eu gosto, valendo, gostava muito de laudar. Mas chega uma hora que eu preciso, queimar os barcos, queimar né? Os barcos, Gostei. E aí eu fiz isso, e eu fiz isso com tranquilidade, sabia? Eu fiz, assim, muito, muito feliz de ter a oportunidade de queimar esse barco. Eu já fiz ali com um Pro mais estabelecido, acho que era um pouquinho diferente de vocês. Pode botar uma aguinha aqui, boa, tranquilo. Eu quero também, por favor, se não for abusar muito. Tá, obrigado, Fê. Fala pra caramba, né? Daí fica... fala bastante. Vamos lá. Quem tá falando pouco é a Carol hoje. Eu tô achando estranho. Alguém brifou ela. Tá inibida. Eu fui muito tolhida da última vez. Não, quem te tolhiu, me fala que a gente vai conversar. Quem? Ali, ó. Vocês. Olha, cara. Foi super o Lucas. É verdade. Não, é porque o John já tá acostumado com as minhas loucuras. Ele já sabe. Então, mas o que acontece? Aqui na minha casa eu sou tolhida. Na tua casa você é tolhida? Eu vou ter uma séria conversa com quem lhe tolhiu. Ali, ó. Entendeu? Vou ter uma plaquinha na frente que não tem nem água. Me deixaram passando fome. Não, jamais. Carolzinha, alguma pergunta pro nosso amigo John? A gente tá aqui no... Se alguém... Fale. Tá. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. A que fica estruturando aqui todo o rolê. A Jade é a nossa rainha. A Jade manda no que eu vou fazer o dia inteiro, meu amigo. Tá Tem certíssima, Jade. Durante o dia a Jade, à noite a Amanda. Calma. Não, eu acho que eu só tenho a concordar, assim, cara, com tudo que o John falou. Isso da especialidade focal e a especialidade generalista, né? Eu sou médica de família. Então, é uma especialidade que é generalista, né? Não é uma especialidade focal e, de fato, a gente tem essa sensação mesmo de não ser tão valorizado do quanto a gente sabe que a gente tem competência, né? Pra caramba. Exato. Então, assim, cada vez mais Opa, bati aqui sem querer, não vai me bater. Nem sei como é que vai sair esse áudio. Bati no microfone. Mas, sim, a gente tem, assim, esse receio, né? De como será que vão me enxergar no meio profissional e tudo mais, porque cada vez mais tu tem que estar estudando cada vez mais, me subespecializando cada vez mais. Cara, e se eu quiser ficar como generalista?
sabe? Foi uma coisa que tu falaste agora que eu fiquei pensando. Não sei se eu posso falar. Qualquer coisa tu corta depois. Do tá de cunicagem, né? Pode, o pessoal, com certeza, cara, com certeza. o João, que é preceptor lá da Unifesp, assim, cara, o cara é surreal, absurdo, assim, é um monstro da clínica médica. E ele não faz sub, entendeu? Só que, assim, tu tem que ser um João, será que pra ser reconhecido desse jeito? Então é uma coisa que dói um pouco, né, dentro da medicina, mas que a gente também tem que entender como as coisas vão acontecendo. E é isso, só dizer que eu concordo mesmo. E que enfim. Tá controlada ela hoje, tá Não, controlada. gente, Não, mas é super, assim, esse imaginário do... É histórico isso, né? Desde os anos 60, quando veio essa visão de especialidade mesmo, a gente nunca conseguiu voltar atrás, né? E o generalista, ele tem muito a contribuir no cuidado do paciente, assim... Cuidaria da maior parte muito tranquilamente, entendeu? Só que como o mercado reflete o que a sociedade pensa. A sociedade tem um viés muito especialista, ponto. Né? Eu falo muito mercado. assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Se você não quer aderir ao mercado, ele vai te engolir. Então, eu gosto muito da ideia de você entrar no mercado, conhece o mercado, viveu, aí você tem uma ideia, tem um diferencial, aí você cria o seu negócio, porque é muito mais fácil do mercado te aceitar, porque você entende a base, entende como as coisas funcionam, e talvez esse teu diferencial te coloque na frente de todo mundo e você consiga, de fato, criar o seu próprio mercado. Mas eu sou muito a favor de entre no mercado, respeite ele e depois você cria o seu próprio mercado. Total. Uma outra... Eu ouvi isso do Ale, cara. Sentir o mercado é ver para onde a onda está crescendo, né? E a onda, ela vai crescer, ela vai ser um tsunami. Tu tem duas opções. Ou tu aprende a surfar, ou tu aprende a se afogar. E é melhor aprender a surfar o mais cedo possível. Mesma coisa, cara. Lance da IA na medicina. Cara, vai acontecer. Não tenha a mínima dúvida de que isso vai se refinar, vai ser... Só que você vai ser a pessoa que vai estar ali pilotando junto, organizando e crescendo junto com isso, sendo médico, dando a visão a respeito disso, ou você vai ser aquela pessoa que vai se debater, vai sangrar, vai sofrer e vai se afogar em relação a essa onda que vai se formar, né? Caramba. Tem coisas que são muito maiores do que a gente quer e do que a gente é, então Na onda mais fácil, vamos bora ficar de surfar. boa, sempre vamos reconhecer a nossa pequenez aí, né? E, John, vamos lá. Vamos entrar num assunto que o nosso telespectador quer saber. O que vocês querem saber? Tá bom? Não, mano, assim, vamos falar de residência médica agora a Bora. fundo. Vamos começar lá do início. Você acompanha aí diariamente, assim como a gente, muitos alunos que estão na busca pela vaga. Cara, de 11 anos, lá do teu estudo para a prova de residência para hoje, o que você percebe que foi a maior mudança no estudo do aluno, na forma de estudar? Na época que eu me preparava, eu tinha ali o que tinha que estudar, eu tinha apostila, eu tinha aula, mas tinha muito imaginário do que seria a prova, entendeu? Então, por exemplo, não necessariamente o que era estudado tinha uma fidedignidade com o que eu via na prova. Tinha algumas coisas, eu lembro que tinha alguns assuntos, assim, que, cara... Nossa, que surpresa isso está aparecendo aqui. Por exemplo, eu me deparei na prova da Paulista, por exemplo, caíram 5 questões de testes estatísticos. Eu falei, eu nunca vi isso. Eu vi uma coisa na faculdade lá no início, não aprendi direito, nunca mais tinha visto isso e eu tinha me preparado, assim. Então, tinham vários assuntos, assim, que, cara... E aí tinha aquele fator... Ah, não, será que é porque a prova daqui de São Paulo, ela é realmente muito difícil... Ou será que não está sendo totalmente decodificado e traduzida para essa fase de estudo, entendeu? Hoje eu vejo que o mercado, isso não se restringe apenas à média, eu acho que é como um todo. A gente consegue hoje, na formação, passar uma antecipação muito clara do que é essa prova. Sem aquele negócio absurdo, não vai ter um fator surpresa muito grande. Vai ter, obviamente, na criatividade da questão, em alguma coisa ou outra, só que a base ela fica muito mais própria. Assim. Então, destruir esse imaginário acho que foi um dos principais ganhos de mercado aí dos últimos 10 anos. Eu acho que hoje a gente consegue definir o Falei padrão. bonito, né? Não, nossa, eu fiquei... Pô, falei, né? A Camila levantou ali, gravou, eu fiquei assim, cara... Sabia que eu já fui o guardião da clareza na Medway? É um dos nossos ser valores. Guardião da clareza. Cara, é muito doido. É muito doido. É tipo ganhar um Oscar. Eu fiquei 1 ano sendo a pessoa mais clara.
pouca prolixidade, vai do lado A até o ponto B, deixando todo mundo ciente do meu caminho, esse tipo de coisa. Nossa, eu acho que essa é a guardiã Não. da... Diz clareza, com certeza. Quem Quem é o guardião da clareza do Pro? Você vai ser a guardiã da energia. Eu acho que é a Jade também. A guardiã. Eu olhei pra Jade, eu acho que vai ser a Jade. Foi um sentimento. Hoje teve um dia que ela me mandou, a gente quer isso. Eu falei, não. A gente não quer. Já sabendo que a gente não quer. John, o que tem... o que você defendia há 10 anos atrás para a prova de residência que você mudou completamente de opinião hoje? Pode ser de método, de cronograma, de estudo. Algo que você com certeza acreditava que aquilo era o mais correto e hoje caiu por terra. Fácil. Não, vamos lá. Eu pensei que Mas é fosse fácil, com é clareza. fácil, eu tenho super clareza disso. Eu sempre fui uma pessoa na faculdade que eu me esforçava muito. Então, cara, não tinha BO nenhum de ficar ali, fazer o que tinha que ser feito, sabe? Então, eu valorizava muito o esforço na época, assim. E um esforço sem estratégia não dá resultado, é só esforço. Esse foi o principal paradigma ali que foi quebrado. Por quê? Porque o esforço dentro de uma boa estratégia é o que gera resultado. E isso sempre... Nunca pode perder o olho da bola na preparação da residência em relação a isso. Então, o esforço hoje se traduz no quê? No tempo que você aloca, que é o seu principal ativo ali para estudar. Só que não é a pessoa que estuda mais que tem o melhor resultado. É aquela que estuda aquilo que realmente cai, a pessoa que estuda direito, a pessoa que passa a criticar as formas como está estudando e abandona aquilo que não gera resultado. Então, é um processo crítico que deve ser visitado constantemente para lapidar essa estratégia e o resultado vir. Então, essa maturidade eu não tinha na época. Então, eu li todas as apostilas, eu estudei tudo como se fosse a mesma coisa. Eu não fiz prova antiga antes de fazer. Então, assim, eu levei vários... Eu fui uma pessoa que me esforcei muito, só que isso me custou, sei lá, 2 provas que, para mim, eram provas importantes, que era USP e Unifesp, por pouquíssimos pontos. E era tanta falta de estratégia que eu naturalmente conhecia muito bem, que era clínica e cirurgia. Não teve uma que eu não tirei menos de 80%, 85%. Agora, GO e preventiva, meu amigo, foi chão, viu? Quanto foi? Cara, na Paulista, em preventiva, que foi essa que pra mim eu nunca tinha visto nada daquilo, foi 5 de 20. Caraca, E eu fiquei por 2 pontos pra segunda fase. Mas, porra, uma prova totalmente destruída. Eu tirei 18 em cirurgia, 19 em clínica, 5 em preventiva e 10 em GO. Entendeu? Então, fiquei fora do jogo. E na USP foi GO também que me derrubou pra caramba, assim. Tipo, ridículo. Cara, Total falta de eu ia te orientação. perguntar isso. Tu lembras das tuas notas de aprovação? Há 11 anos atrás? Ou não? É que era muito diferente. Por exemplo, a Unicamp eram 80 questões de manhã e 80 à tarde. Então, Bem parecido com o que é hoje. Né? eram 2 provas. Na prova da manhã eu acertei 66 de 80, fui bem. Na tarde eu arrebentei, foi 72 de 80. Então, eu saí muito bem para a segunda fase na Unicamp. Eu saí lá, eu voltei para São Paulo já dizendo, cara, Vou comprar meu vai apartamento. rolar. Hoje, John, na tua opinião, com todo o arcabouço que a gente tem, com tecnologia, com direcionamento, qual é o erro mais comum do aluno que não passa na residência? Do cara que estuda, tá? Porque o cara que não estuda é não estudar. Você não compete com todo mundo, né? É só um pool ali que suporta o processo, né, cara? Então, destes, eu acho que o erro... É não fazer pró e não fazer medway. Eu acho que esse é um grande erro, esse é um sem grande dúvida erro. nenhuma, uma falha. Até porque a gente cuida muito da estratégia das pessoas, né? Então, quanto mais maduro e pronto vem isso, com apoio de tecnologia, com apoio de experiência, você não precisa passar por todo o caminho de maturidade, que é um caminho construído às custas de muito suor, assim, de um esforço inútil, porque todo mundo já... O Pro, a Med, eles já pensam nisso em relação ao caminho do aluno, entrega mastigado com toda a experiência e todo ano lapidando, só olhando para isso. Então, acho que esse é uma das grandes vantagens hoje de ter a gente assim do lado, né? Mas eu acho que esse é uma das coisas. E a outra é também agora fazendo o outro lado, é não seguir cegamente tudo que a gente fala também e não
não assumir ali a autonomia dentro da sua própria realidade. Tem que usar todo esse conhecimento em prol de conseguir exercer a sua autonomia e usar isso para o melhor jeito que você vive e estuda. Eu acho que a pessoa que fica também muito passiva em relação ao que só fazendo e tudo mais, e não troca, principalmente vocês, mentoria, essa troca ela é muito importante. Ela é uma pessoa que talvez esteja errando em relação a isso, porque ela pode estar fazendo coisas sem necessariamente absorver o que ela teria a melhor performance, sabe? Pô, sabe, eu concordo contigo. Eu digo que a mentoria e o cursinho, elas dão a base. O conteúdo vem do cursinho, a gente pega toda a estratégia, ensina o aluno a estudar, mostra para ele desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas eu falo dentro da mentoria que fala comigo, fala com o mentor. Não é porque eu tô te dizendo que é isso que necessariamente vai servir para todo mundo. Eu preciso de feedback. Toda vez que eu faço uma reunião que o aluno traz alguma queixa, eu falo, olha, a gente está solucionando esse problema, mas eu preciso que você me dê feedback. Total. Eu preciso que você fale comigo. Não adianta você ficar 6 meses chateado com alguma coisa que eu poderia ter resolvido em 1 minuto de em conversa. 1 minuto. Exatamente. A gente tem ali na mentoria uma liberdade para o meu aluno chegar e falar assim, cara, eu adorei o John como mentor, ele me entrega exatamente tudo o que você me prometeu, mas o meu relacionamento com ele não bateu. O cara faz assim, e eu troco ele de mentor. Total, Agora, isso é muito bom. o aluno demora muito, às vezes, para trazer a demanda, porque o que o John vai pensar? Cara, é o teu ano de preparação, tá insatisfeito? Traz para mim. Eu vou entender o que está acontecendo e vou te direcionar. Eu acho que a gente tem... Hoje eu fiz a conta de manhã com uma aluna, a gente tem 2% apenas de troca de mentor dentro dos alunos da mentoria. Eu considero fantástico, Top. porque o meu maior trabalho eu reúno com o aluno a primeira vez, todos os alunos da mentoria antes de entrar. Eles fazem uma reunião individual comigo, eu traço o perfil, vejo o que ele quer de especialidade de instituição e o meu maior trabalho, mais difícil, é casar o perfil do aluno com o perfil do mentor. E aí eu até falei pra menina hoje na reunião, cara, eu sou muito feliz porque eu erro 2% só aqui no Pro. Quem dera que fosse só 2%. Não, mas bom demais. A gente tem esse cuidado. Cara, muito legal. E disso que tu falou, eu acho que tem duas coisas bem legais. Primeiro, não trocar nada. Ah, não, tô seguindo exatamente o que eles estão falando. Vai dar certo na maior parte dos casos, tá bom? Não é uma... Mas trocar e conseguir chegar nesse nível... A gente forma grandes máquinas. Forma primeiros colocados em qualquer concurso. Então, é essa virada. Já entrega muito bem só seguindo o status quo, mas vira a máquina quando troca, né? E a outra coisa, eu acho que a gente também é uma empresa muito centrada no aluno, no cliente, assim, né? De tipo... O que ele quer. A necessidade do cliente direciona o que a gente faz na empresa. Então, a gente já mudou forma de aula. Eventualmente, cara... Eu não ligo. Por exemplo, se por um acaso você não está aprendendo aspectos históricos do SUS porque eu dei aula. Eu pensando como empresa, como dono, assim como vocês pensam como dono, não vai ferir o meu ego em relação a isso. Vai me preocupar como que eu vou te ajudar a resolver. E eventualmente, cara, é o caminho de... Cara, eventualmente... Vou te passar para o Padilha para ele te explicar, vou te passar para a Marina para te explicar e tá tudo bem. Então é a mesma coisa da troca de mentor ou de qualquer outra coisa. Porque o nosso compromisso é que vocês estejam bem-sucedidos. Mas eu acho que esse receio vem porque a gente é muito hierarquizado na medicina e a gente leva muita porrada, né? Ali na internato, na formação. E Você deixa não pode a gente... me criticar, né? Você não pode criticar o chefe, né? Tem um problema coletivo aí de figuras de hierarquia e, cara, não existe isso dentro de uma lógica de preparatório, né? Eu conversei com o Daniel agora no final de semana e uma das coisas que a gente conversou a gente se adapta muito ao que dá certo dentro das coisas que o aluno pede pra gente. Tem aluno que pede coisas mirabolantes, eu até falo, teve um aluno ano passado que perguntou, Matheus, vocês compram as minhas passagens para eu viajar para fazer as provas? Claro. E aí eu, juro por Deus, eu falei, não, mas eu fiquei, cara, e se eu tiver esse serviço dentro da mentoria? Por Deus, entendeu? É uma dor. É né? uma dor. Faz uma agência de turismo junto. Vai ajudar o aluno, Viagens. entendeu? Os nossos mentores vão adorar estar ali no decolar. Mas já pensou? Ele não queria que você pagasse, mas que você ajudasse na logística de... Não, pagasse não, ele queria que eu visse a passagem. Que visse a passagem? Isso. Tem um caminho aí, tá? Tem um caminho aí. Gostou? Sabe Eu de gostei. sabe de onde eu tirei isso? Se vocês não fazerem, eu vou fazer. Bora ver.
Como a gente diz, vem ser pro, meu amigo. Vem aplicar que a gente faz junto aqui. Mas brincadeiras à parte, sabe de onde eu tirei isso? A Amanda foi a minha primeira aluna, a minha esposa. E chegou o momento da preparação que eu sabia separar, tá? Não fica chateada comigo, pelo amor de Deus. Os nossos compromissos sociais de casal e a mentoria. Eu dava mentoria para ela, eu montava a semana dela e assim, olha, te vira para cumprir, põe teus compromissos aí. E a gente começou a perceber que às vezes eu montava um dia inteiro de estudo e à noite eu inventava um aniversário, inventava um jantar que ela tinha que ir. E, cara, quem decidia é ela. Sabe como a gente melhorou a qualidade do estudo dela? A mentoria dela parou de ser semanal. A mentoria dela era diária. Todo dia de manhã eu dizia para ela o que ela tinha que estudar. Então ela tinha que terminar o dia de hoje, porque amanhã ela não sabe se vai dar tempo dela atualizar o que ela deixou para hoje. Cara, isso foi uma virada assim para ela cumprir. Eu tenho Ela hoje... tá voltando ao passado, ela tá com o olharzinho aqui, ó. Eu era perseguida. Então, tipo assim, eu ligava pra mãe dela de manhã, a gente namorava ainda, tia, a mãe ainda não acordou, né? Eu tava na residência já, acorda ela aí pra estudar. Depois do almoço, ela almoçava, ia tirar uma soneca, dava 2 horas, 2h30. Tia, acorda a Amanda, a Rosa, que é a moça que trabalha na casa dela, acorda a Amanda. Ai, deixa eu dormir. Não, acorda a Amanda pra estudar, meu amigo, porque a mentoria tá aí, meu amigo, eu preciso aprovar a minha dama. E, poxa, eu já pensei em abrir mentoria diária dentro do Pro, eu já pensei em ter uma assessoria, um concierge ali que faz... Por quê? É uma dor, é um produto, tem alguém que com certeza pagaria por isso e agregar um valor ali, o aluno ia ficar... Eu ia adorar se eu fosse aluno, se tivesse alguém comprando as minhas passagens, vendo, eu quero estar estudando. Então, eu sempre digo, tudo que eu puder tirar de distração do meu aluno para ele só estudar, eu vou fazer. Agora, comprar passagem por enquanto ainda não está dando. A gente tem um coordenador no diretor agora, um sócio no Concierge Pro, entendeu? A gente pode bater eu um sou papo. bom de organizar a viagem, tá? Sou muito bom. Sou muito bom. Vai pra África do Sul também, ó. Vai pra África do Vai Sul. agora, Aí. né? Eu vou pro Chile semana que vem agora com minha mãe. Ai, tudo. Meu amigo. Eu vou lá vender curso com ela. Ai, obrigado, meu Deus. Foi muito bom. John, falando ainda Fale. da medicina, cara, formando médico pra caramba aí. Eu adoro, tá bom? Eu gosto muito da ideia com responsabilidade, com boas faculdades. Eu acho que a assistência chega a mais cantos, desde que a formação seja eficiente, tá bom? Muita gente, o nosso mercado está sendo bombardeado, nosso preço está caindo. Concordo, entendeu? Eu acho que as pessoas boas vão se diferenciar e eu gosto de pensar que eu quero estar sempre com essas pessoas boas. Mas daqui a 10 anos, o que você vê do mercado da medicina? Olha só. Essa eu podia ter te mandado no roteiro, não, né? Não, eu tenho ela, eu gosto de pergunta assim. Cara, eu acho que o problema de gerar muito médico não é nem o problema de gerar. Eu acho que a solução primária, ela faz sentido, né? Tipo, imagina, tem Brasil... Eu tava sobrevoando aqui, eu falei, cara, tem muito território aqui, de Brasília até aqui, eu fiquei observando ali, né? Cara, tem muito lugar muito mal assistido como médico e que se beneficiaria. Minha região, assim, por exemplo, não tinha faculdade de medicina próximo e, assim, era um peregrinar, assim. Eu já vi, tipo, o secretário de saúde ter que se humilhar para conseguir um médico para cobrir um plantão de um pronto-socorro lá na Embuia, por exemplo. Então, acontece em todo o Brasil. Só que não soluciona o problema de incentivar as pessoas a quererem estar nesses lugares. Afinal de contas, é uma profissão liberal, né? E sendo uma profissão liberal, a gente vai tentar estar em boas escolhas de vida, né? Então, satura muito grandes centros. Hoje a gente já vê, por exemplo, em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, que o recém-formado não consegue plantão. Aqui também? Não consegue plantão, tipo, muito recém-formado, assim, que está 2 meses... sem conseguir nada, que fica em casa num grupo de 6 grupos de WhatsApp esperando o primeiro alarme, em menos de 1 milissegundo já aceita plantão. E assim, ou eventualmente pegando o plantão e vendendo parte dele por um preço menor, umas coisas assim que Bizarro. há 11 anos atrás eu falava, cara, nunca isso vai acontecer, e hoje a gente vê acontecendo com a medicina. Então, eu acho que em 10 anos isso vai ficar, assim, no ponto de vista bem complicado. Vai ter agora a regulação do ENAMED com uma prova regulatória para a profissão, então tem isso também. Acho que para a pessoa não especialista, exercer medicina no Brasil vai ficar bastante delicado, porque eu acho que
É oferta e demanda. A partir do momento que a oferta estiver muito maior do que a demanda em alguns centros, vai cair preço, vai precarizar, vai ter um tipo de pressão que a gente nunca viveu, vai modificar. Não sei. É a onda que está se formando. Aprenda a surfar com todos os seus recursos. É o momento de comprar tua prancha e aprender, assim como a Carol, a ser um triatleta surfista. Ela já está nadando na piscina do prédio dela, tá? Ela já começou a nadar na piscina de criança do prédio dela, tá bom? Eu, como um bom catarinense, já tentei ser surfista, sabia? Já. Depois de E formado, aí? eu morei 1 ano na Praia do Rosa. Eu estudei a residência lá. Eu morava numa colônia de pescadores, tinha 300 pessoas lá, de frente pro mar. Eu Vida tive um boa, ano hein? muito bom, pô. Muito bom. Mas nada deu certo, né? Não fui Mas tipo, surfista. legal, me chama na próxima. Mas, pô, só me arranhava, não consegui nada. Eu não consigo subir, sabia? Eu já Não tentei. tem coordenação. Meu não irmão é surfista, kitesurfista, Não. tudo que tem água ele faz. Esporte e artes não é pra mim. Eu sempre Não dá. fui livro e computador. John, sobre ainda fechando aí o mercado médico, aposta também, a gente gosta de fazer isso. Pô, para a próxima década aí, quais são as 3 especialidades que você acha que vão bombar? Pode ser até mais, mas que, poxa, se você tivesse que voltar para assistência, definir uma especialidade, não por gosto, mas por mercado. O que você acha aí que vai explodir nos próximos 10 anos? Olhe suas redes sociais e veja onde que as pessoas se mostram, fazem e vivem. Assim, por exemplo, onde uma pessoa não vai pagar 50 mil numa cirurgia cardíaca, mas vai pagar por um lifting, por exemplo. Então, acho que plástica e dermato, sem dúvida nenhuma, são especialidades que têm muito a crescer. Parte de wellness, de promoção de saúde. Eu acho que por isso que a gente se incomoda às vezes tanto com, sei lá, um charlatão ou uma pessoa que vai ali criar um consultório baseado nisso sem necessariamente promover o bem para o paciente, né? Então, acho que tudo que promova saúde, bem-estar, beleza, tende a ter uma bela de uma remuneração. E tudo que envolve tecnologia, né? Cara, a gente fez isso, pô, tocaste num ponto que a gente conversou e lançou esse ano. A gente nunca teve ações no mês de ano, bem-estar. Esse ano a gente lançou até o Wellness Pro, um momento que era pilates, funcional, num sábado de manhã, para os nossos convidados, alunos, enfim, mentores. Na minha opinião, foi o melhor evento que a gente já fez junto com o Pra Cima. O nosso Pra Cima também, a gente tem um maior orgulho do Pra Cima do cinema. Mas assim, foi aquele evento que eu falei, cara, acertamos fora da lógica, entendeu? Muito bem falado, muito bem produzido, o aluno extremamente satisfeito, entendendo ali. Pô, então eu concordo plenamente. O que trouxer saúde nos próximos 10 anos, com certeza vai vender, mesmo dentro da medicina. Parece estranho, né? O que trouxer saúde dentro da medicina, mas é a realidade. Saúde mental também, eu acho que todo mundo tá... A gente tá extremamente impactado a todo momento. Qual é a nossa melhor performance? Como que é o nosso principal potencial? E as pessoas se direcionam e se adaptam a isso, sabe? Então, acho que tudo envolvido nesse comportamento social tende a ser valorizado. Perfeito. A gente faz sábado de manhã o Connect Pro, que é reunião presencial com os alunos. Põe os alunos em volta da mesa, a gente toma um café, eu dou uma palestra, e lá eu sempre faço a pergunta: quem aqui já fez um post contra o charlatão? Aí quase todo mundo levanta a mão. Quem aqui já fez um post sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira? Aí uns, assim, 20% levantam a mão. Você está perdendo tempo. Uma parte do seu trabalho é mostrar o seu trabalho. Então, eu vi num podcast isso, achei massa. Começa a mostrar o teu trabalho, entendeu? A galera fala assim, é marqueteiro, mas, cara, vamos mostrar o trabalho, vamos. John altamente ativo na rede social. Eu falei, cara, o cara tava pegando voo, tem 2 vídeos dele aqui publicados. E aí, só reflete. Uma parte do meu trabalho hoje é mostrar o meu trabalho. Ah, mas é propaganda. Não mostra o teu, deixa que eu mostro o meu. Tá tudo certo, tá tudo bacaninha, não tem problema. Se você não fizer, pode deixar que eu faço. E assim a gente vai crescendo, o Pro, a Medo, e vai crescendo com vocês. Sabe qual foi o papo que me fez mudar isso? Porque eu também era um médico extremamente tradicional, correto. Na minha cabeça, fazer um story no Instagram falando sobre medicina era um bloqueio absurdo. Eu demorava 2 horas pra fazer um story de 30 segundos. E tava lá precisando fazer, né? E aí o Ale, puto comigo, sentou e falou, cara, o que tá acontecendo?
Esse cara, não vai. Tipo, eu me sinto meio charlatão, assim, de falar. Aí ele falou, presta atenção aqui, então. Tu tem uma formação, esse é o teu valor real, né? Só que o que acontece? Quando você tá na internet, não diminui o teu valor real, você tá aumentando o teu valor percebido. Agora encontra o equilíbrio. Por quê? Porque uma pessoa que eleva muito seu valor percebido, é muito marqueteira, muito comunicativa de algo que ela não tem o valor, ela é um charlatão, é um desbalanço. Da mesma forma, a pessoa que tem um alto valor real e não marketeia, ela é uma pessoa subvalorizada, é uma pessoa que deveria estar, sei lá, num ambiente onde ele não tem nenhuma pretensão de fazer essa ancoragem. Agora, a partir do momento que você tem um valor real e você comunica o teu valor, você está ancorado, você está fazendo uma prática de mercado correta. Então deixa de ser idiota, vai lá e grava essa story. E a partir daí o cara virou Cara, uma mas máquina. é um lance de virar a chave, assim. A gente tá perdendo tempo se não olhar para a experiência do cliente, se não olhar para marketing, porque, querendo ou não, a medicina, vocês não estudaram a medicina só para estudar a medicina. É o produto de vocês, é o mercado de vocês. E como que vocês vão competir se vocês não vão comunicar que é o básico do mercado, né? Eu A tenho gente maior só orgulho. sabe medicina. Eu tenho o maior orgulho de mostrar meus aprovados, de Tem que mostrar ter, o que a cara, gente faz. tem que ter. Hoje eu acabei de perceber que a gente tá com 2 estrelas na nossa cidade, né? John da Medo e o Neymar tá aqui. O Neymar tá O aqui. Neymar tá aqui. É. Então, cara, hoje, tráfego aéreo daqui, fortíssimo. Duas estrelas que já entregaram muito mais do que entregam hoje. Lesionadas, calejadas e criticadas pela mídia. John, John, hoje você acha assim, sem prepotência, na minha opinião, com certeza, eu acho que você é uma das pessoas que mais entrega atualização na educação médica do país. Tem alguém que você admira ali, que você fala, cara, essas aqui são as pessoas que eu admiro ou no negócio, ou no ramo médico, na educação. Concorda comigo que eu acho que você é a pessoa que mais traz atualização da educação médica ou eu tô doido? Cara, eu acho que esse ano em específico a gente voltou muito para atualização. Hoje todos os dias tem Medway News, né? Então a gente fortaleceu muito. E eu fui uma das pessoas que estava ali envolvida dentro desse processo e também da atualização da plataforma. Então a gente cuida muito de projetos dentro da Medway além das aulas, né? Então a parte da atualização ficou bastante. Então estou bem envolvido em relação a isso, principalmente nesse ano, né? Do mercado, eu acho que tem muita gente que eu admiro que não necessariamente é médico também, Sim. né? Então, eu vejo o nosso time de tecnologia em conversas de altíssimo nível, time de vendas, altíssimo nível. Então, eu vejo que ali o ecossistema que a gente vive hoje na Medway, eu acho que só tem gente muito boa. A cultura expulsa quem é uma pessoa que, sei lá, não tá na vibe de toda a empresa, assim. Tem muita gente boa de mercado, assim. Então, acho que uma das coisas mais legais foi abrir um pouco essa visão para fora da medicina, assim, sabe? E sempre tem uma pessoa que se admira por uma característica, admira por uma conduta, alguma coisa. Então, pô, vocês eu admiro pra caramba. Vocês estão construindo aqui um mercado muito maneiro, com um time muito bom. Acho que o time de vocês, assim, pela minha experiência vindo pra cima, vindo aqui hoje, eu acho que a principal força de vocês é a força das pessoas que formam tudo isso, assim, sabe? Então, acho que é muito admirável, né, cara? Então, eu fico muito, muito feliz, assim, porque são vários... Eu acho que tá no mundo dos negócios te permite ter visões diferentes, assim. E é muito massa, cara, é muito massa. Cara, conversando com o João, eu tava falando, cara, eu vivo hoje no Pro a felicidade de ter um time 100% engajado no aluno, entendeu? E aí ele falou exatamente o que você falou, acho que provavelmente sem combinar, que é o time da Medway também muito engajado na entrega, um time muito coeso. Meu time é muito limpo, muito tranquilo, Imagina muito... uma galera toda remando ali para um propósito e todo mundo... a comunicação, ela fica muito... às vezes com o olhar você já sabe o que o outro tá fazendo, você já saca ali todo o ambiente, e todo mundo com sangue nos olhos para fazer o negócio dar certo, assim, sabe? Tipo, todo mundo às vezes trabalha muito mais do que seria uma relação comercial normal, justamente porque
as pessoas que se unem num negócio tipo de vocês, tipo nosso, elas não estão ali pensando necessariamente no ganho primário e imediato. Ele está pensando em fazer um negócio muito legal, com pessoas muito legais e um propósito muito massa, assim. Então, não é falácia, não é coach, não é nada. Tipo, é vivência de sentir isso, sabe? Isso eu acho muito legal. É bacana quando a gente pegar. Matheus, posso falar uma coisa? Pode. Rapidão. Ai, gente, espera. Chegou meu momento. John, engraçado, cara, tô falando isso agora, me veio na cabeça a cena de eu entrando na prova do Einstein. Eu tava entrando super nervosa, que era uma das provas que eu mais queria. E aí eu só vi o Padilha. Cara, eu saí correndo, abracei o Padilha e comecei a chorar. Porque, tipo, eu desabafava com o Padilha, tipo assim, Padilha, tá tudo errado, minha vida tá uma bosta. Eu não aguento mais estudar, não sei o quê. Ele, Carol, calma. A gente teve aqui o tempo inteiro, não sei o quê, porque eu perturbava vocês, né? Eu era boa em perturbar. Por isso que eu lembro de você, né? Tô zoando, não, você é de boa. Cara, mas então, eu era bem boa em perturbar. E o quanto isso foi um suporte, literalmente um suporte pra mim, sabe? Tipo assim, eu falo pra todo mundo, assim, hoje em dia é uma honra pra mim, inclusive, trabalhar com vocês, assim, tipo, é uma coisa absurda, mas eu fico, cara, eu indico de olhos fechados, porque não é só didática, não é só o assunto, todo mundo sabe passar o assunto. É o que o time mostra. E eu acho que isso também é muito do pró. Assim, não querendo fazer merchan nem nada, porque, cara, eu chego aos meus alunos e eu falo, cara, a gente é um time. Se vocês não passarem, eu também não passei, entendeu? Uhum. Eu quero fazer vocês passarem. E era o que eu sentia de vocês. Se eu não passasse, vocês também, tipo, pô, não acredita, Carol, não passou. Total. E dá pra ver, assim, isso que o reforço tá falando, é tipo, cara, tem aluno, tem mentor, tá todo mundo aqui. Quando uma organização, ela tem essa mais exponencial, onde se forma um ecossistema de todo mundo que é envolvido nisso, é sinal que o negócio é encantador. Porque ninguém vai ficar num lugar que é só uma relação comercial, só uma relação... Você não estaria aqui hoje como convidado e aqui dentro do estúdio se por um acaso fosse só alguma coisa, entendeu? É porque tem um molho ali atrás, né, cara? Um propósito muito bacana. Tem que ter, pô. Tem que ter. John, é bem legal. Vamos chegando no finalzinho. A gente sempre faz no finalzinho pra dar uma descontraída. Um bate-bola, tá bom? Agora eu tô nervoso. Bora lá. Pode ser a primeira resposta que vier. Pode contextualizar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Temos tempo. O Lucas ali já desligou o cronômetro ali, mas temos tempo, tá bom? Mas é para saber muito do que você pensa sobre esses assuntos. Tá. A primeira, para começar, clínica médica ou medicina preventiva? Qual a visão de gestão hoje, medicina preventiva? Livro ou podcast? Livro ou podcast? Livro, 100%. Um livro que mudou a tua vida? Não teve. Posicionamento. É um livro de marketing que mudou total a minha visão sobre mercado. Um professor que marcou a tua trajetória? Ana Stan, a mulher responsável por me fazer clínica médica. De onde ela é? Agora eu fiquei curioso. De Floripa. De Floripa. Ela é uma clínica muito fera mesmo. Eu fiz TCC com ela de raciocínio clínico. Ela acreditou em mim e me levou longe, assim. Eu, Alexandre, a gente pupilo aí da doutora Ana. Como é o nome? Ana? Ana Stan. Dona Ana Stan. Obrigado por formar esse cara aqui. Foi muito importante a minha formação. Um hobby fora da medicina? Cozinhar. Opa! E aí? E aí, quando é que... Pois é, eu fiz 2 anos de cozinha francesa no Le Cordon Bleu, sabia? Uau! Muito mais do que um médico, gente. Mas é um vendedor de curso. E aí que... Não, e aí o convite? O convite não, pô. Cara, eu sou muito bom dos livros, da teoria, mas na prática, se colocar, tipo, não, tem que fazer uma refeição para vocês todos, 3 dias de nervosismo e não vou entregar. Prefiro dar uma aula, né? Se for 1 prato eu entrego, 2 pratos eu entrego, mas 5 pra frente, esquece. Prefiro um podcast sem roteiro, né? Total. Cara, uma qualidade indispensável para um bom médico. Comunicação. Ser um bom comunicador. Cara, pra mim é um dos pilares básicos da medicina. Cara, eu concordo plenamente. A gente sempre faz essa pergunta pro convidado e você foi a primeira pessoa que respondeu o que eu responderia. Se você comunica bem, o público sabe exatamente o que você entrega e ele te compra por isso. Eu gosto muito da ideia de
para de aquele negócio, não, vem se quiser. Não, cara, vende a tua consulta. Por quê? Quando você vende, você acredita no produto, você acredita que a consulta vai ter uma boa anamnese, um possível diagnóstico, uma solicitação de exames, uma boa prescrição, você vai entregar resultado. Então, eu sempre digo pro meu aluno, pro residente, pro especialista que vem falar comigo, cara, aprende a vender a tua consulta, acredita que ela vai dar resultado, que você vai ter um consultório bem mais próspero, eficiente do que ele provavelmente está hoje. Quem não comunica bem, desenvolva isso, porque é uma das habilidades em qualquer lugar assim que são mais essenciais, na minha visão. Cara, uma habilidade que toda faculdade deveria ensinar e não ensina hoje. Que a faculdade deveria ensinar... Cara, a faculdade ela precisava ensinar mais sobre mercado. A gente sai muito cru. A gente sai muito cru de mercado, assim. Não, os mentores que a gente tem são puramente técnicos. E isso deixa a gente à mercê de um mercado que é bem diferente do que só técnica, assim. Temos mais um negócio aí, tá, John? Pois é, né? Temos mais um negócio. Vai sair, tá saindo no Pro, tá saindo. Se você quiser vir, você pode ser o head ali. Ale, eu não vou roubar a sua estrela. Cara, um erro que mais atrasa quem estuda para residência. Um erro que mais atrasa... Crenças. Eu gosto de fazer resumo, deixa ficar lá 6 meses até... E uma coisa é se funciona para a pessoa, está dando resultado, beleza, mas, cara, às vezes não está dando... Enfim, as crenças que limitam a gente a avançar, assim. Cabeça dura. Se você não fosse um médico, o que você estaria fazendo hoje? Certamente. Não sendo médico? Não sendo médico nem médico. Vamos Isso. Claramente um DJ. Sabe quem vai ser o DJ da festa dos aprovados desse ano? O Haber. Daniel Haber. É tá Haber? Eu sei, eu sou Não chato. sei, eu acho que é Haber. Eu acho que é Haber. Chamo Haber. Daniel Haber nos picapes. Cara, por que já temos o segundo DJ da noite, então, né? Eu já escolhi ter uma profissão de estar nos piores momentos das vidas da pessoa. Por que eu não pego um que está em bons momentos, né? Lugares bonitos. Olha. Não é mesmo? É uma questão de escolha. Cara, qual foi a melhor experiência que você já viveu aqui na nossa cidade? Cumbu, né? Cumbu é legal. É bom, né? Um almocinho domingo no Cumbu é bom demais. Da última vez que teve o Pra Cima, convidamos a estrela pra... Opa, foi mal. Bom, o Saio tava na farra já. Tava no Cumbu, trocou a gente pra estar perdoado, tá perdoado. Foi muito bom, pô. Foi muito bom. Felizmente foi muito... Queria dizer, cara, mas foi muito bom aquela coisa. Mas ainda vai rolar esse rolê no dia... da UEPA, né? Não é, da UEPinha, vamos fazer um negócio legal. John, complete a frase. O futuro da medicina será? Será grandioso para quem sonha alto. Caraca. Tem espaço pra caramba. Muito bom, muito bom. John, a gente vai chegando no finalzinho do nosso episódio, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu tô, empolgadaço pra soltar a nossa gravação. Toda vez que vem, quando o Rodrigo veio aqui, a gente ainda tava na sala lá de baixo, o Fernando veio o primeiro podcast, e tava como... Cara, a gente sai do podcast com quem é bom, assim. E aí, eu não sei se vocês estão com esse sentimento, eu tô, tá bom? E agora, a gente vai te pedir pra olhar pra aquela câmera ali, tá bom? E qual mensagem você deixaria hoje pra quem tá estudando pra prova de residência, pra quem tá naquela labuta ali, passando por muitos momentos de ansiedade, de incertezas? Para um cara que é consolidado no mercado hoje, sócio de uma grande empresa, fez uma grande residência e teve altos e baixos, o que você deixaria de conselho para quem está vivendo esse momento agora? Tá. Eu acho que controla a mente, controla o medo, a ansiedade, controla... Porque é natural acontecer algum tipo de desconfiança, gera ali uma expectativa, é uma grande coisa, é uma mudança muito grande, é um desafio muito grande, mas, cara, vai começar a dar medo, tenha a clareza de conseguir bloquear isso no seu início, não dar vazão a isso, porque leva muito mais de boa, assim, sabe? Eu olhando para meu processo no final, eu tinha uma coisa muito clara para mim. O que está sob teu controle, você vai ser muito fiel a isso, nunca se traia. Então, cara, não vai trocar ali questão no dia da prova por insegurança, por medo, por isso, por aquilo, mas seja muito responsável com a tua jornada, assim. Se for o suficiente, você vai passar, e geralmente é suficiente quando você se comprometeu ali a fazer algo de maneira correta.
Se não for, você vai olhar e é isso. Tá fora do teu controle, então... Mas o que tá dentro do teu controle, seja muito fiel. Nunca traia você mesmo. Esse foi o John da Medway, John Machado, clínico Boa. pela Unicamp, professor da Medway e um dos maiores comunicadores da educação médica do Brasil. John, obrigado pela presença. Cara, John e Neymar na cidade, tá? Assistimos agora o show do John, vamos assistir o show do Neymar. Mais tarde, John, obrigado pela presença. Plateia Santos e Remo hoje, tá? Minha plateia, Carolzinha, obrigado pela presença. Meu amor, vamos para casa. Morikawa, obrigado. Gabi, Rafael, Jade, Fernando, Camille, você é especial. Lucas. John, todo mundo que a gente trouxe aqui, cara, a gente convidou. Foi assim, vamos lá, não tem ninguém aqui obrigado. Pô, foi o podcast que a gente teve o maior número de presentes no camarote do Pro. A gente chama de camarote do Pro. Muito bem recebido, gente. Muito obrigado. Vocês foram sensacionais mesmo. E, gente, John, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrando nosso episódio do PodPro, o seu podcast sobre residência médica. John Machado, John da Medway, nosso professor de preventiva e, na minha opinião, um dos maiores comunicadores de educação médica do Brasil. Vem ser Pro, vem!